Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. Nós estamos iniciando a transmissão da palestra sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou José Ramos, da Associação Espírita Mensageiros da Luz, a ASEMEL, do Jardim Algarve, aqui de Alvorada, Rio Grande do Sul. Estamos com as nossas atividades temporariamente canceladas por causa da pandemia, mas estamos transmitindo todos os sábados a palestra. E o tema hoje é sobre o Livro dos Espíritos, tema de estudo do nosso ESE, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Estudo muito importante para todos aqueles que procuram conhecer um pouco mais, sobre as verdades que nos cercam, sobre o que vem depois da morte, sobre muitas questões fundamentais sobre a nossa existência. Sabemos que a companhia de um livro é uma companhia fundamental, principalmente nesses tempos que temos que ficar em casa, e aí nos permite termos reflexões, termos novas ideias, novos modos de ver a nossa existência, Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Para essa transmissão, nós vamos iniciar com a prece, pontualmente às 18 horas. Agradecendo já a direção da casa, agradecendo também a todos os trabalhadores da ASEMEL que vão nos acompanhar nesse trabalho. Agradecendo a todos aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, estão tendo seu primeiro contato com o Espiritismo. Sejam bem-vindos, então. Teremos a prece, teremos o trabalho de divulgação, o trabalho em que a gente vai conversar sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, esta obra aqui, que é a obra fundamental da doutrina espírita, o livro número 1, codificado por Allan Kardec. Esse livro não merece apenas ser lido, ele merece ser estudado. Não é um livro para a gente deixar guardado na nossa biblioteca, ele precisa ser estudado. Suas questões com profundidade e com bastante reflexão, porque este conhecimento é uma revelação divina para todos os homens que vivem neste momento na Terra, porque já temos a capacidade de compreender a verdade na sua íntegra, sem as ilusões da matéria, sem os interesses materiais, sem tudo aquilo que os homens deturparam de acordo com seus interesses, da mensagem de Jesus, da mensagem da espiritualidade. Sejam bem-vindos, queridos amigos e amigas, trabalhadores da doutrina espírita e todos aqueles que se identificam com a espiritualidade. Esse é o trabalho que será apresentado daqui a pouco, nos momentos seguintes. Preparem sua água, preparem sua poltrona, o local onde vocês vão assistir, onde vão ouvir esse trabalho. É muito importante pararmos neste momento as nossas atividades, deixar a louça para lavar depois, a televisão para depois, deixar os outros focos de atenção para após o trabalho. Porque neste momento estamos ao vivo, estamos irradiando para todos os lares, para todas as pessoas que estão conectadas conosco, neste momento, no agora, essas palavras, essas ideias que merecem ser recebidas na sua íntegra. Então prepare o seu copo de água para fazermos a prece, prepare seu ambiente, quem sabe desliga a televisão e vamos focar a nossa atenção na mensagem que o Livro dos Espíritos nos traz no dia de hoje. Vamos respirar então profundamente, fechar os nossos olhos, aquietar o nosso corpo, o nosso pensamento
Deixar que a harmonia dos sons penetre em nossa mente. E vamos agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, pela beleza da vida, da existência, por termos uma casa, por termos um lar, uma família, por termos condições de recebermos a mensagem espiritual em nossa casa. Obrigado, Pai amado, pela nossa consciência já desperta para a necessidade de nos espiritualizarmos, de entendermos a mensagem divina que Jesus nos traz novamente através da doutrina espírita. Que estejamos todos reunidos no propósito de melhoramento e que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja. Bom, quem já não se sentiu perdido, né? Quem já não se sentiu com muitas dúvidas, quem já não se sentiu inseguro, quem não passou por uma juventude de revolta, indignação, rebeldia, falta de fé, quem de nós não passou por dores, sofrimentos, decepções, com as desigualdades que existem no nosso mundo, quem já não passou por abalos emocionais, problemas com vícios, com drogas, depressão, desânimo, crises, às vezes sem motivação para viver, um vazio existencial, parece que nada dá certo, uma insatisfação, às vezes até vontade de morrer, né? Alguns passam por isso. O ensinamento que nos foi dado, ofertado, não saciou a nossa compreensão. Então a gente passou por muitas dificuldades, a gente passa por muitas dificuldades até procurando entender como é que a vida funciona. Por que certas situações acontecem com a gente, por que às vezes de dores, de sofrimentos. Será que existe sorte, destino, predestinação, karma, né? Por que ainda há tanta maldade no mundo? E às vezes a gente se sente enfraquecido, a gente se sente impotente. E a gente procura soluções, procura respostas para a nossa existência. A gente não sabe o que acontece, a gente fica perdido, vai de um lado para o outro, procurando uma ajuda aqui, uma ajuda ali, vai tateando no escuro de olhos fechados, mais ou menos assim, às vezes caindo, levantando, se machucando, se erguendo, e procurando a luz, procurando entendimento sobre a vida, procurando a felicidade, algo que venha preencher as nossas necessidades, né? E onde a gente vai encontrar isso, né? Muitos procuram no trabalho, muitos procuram saciar as suas necessidades apenas de forma financeira, de forma material. Às vezes a gente procura em filosofias, em modos de vida, a gente procura ídolos, pessoas a quem a gente possa seguir como exemplo de vida. Muitos procuram na religião, na fé. E nós temos ao nosso alcance um livro capaz de transformar as nossas vidas. Um livro fabuloso, que nos dá o ponto de vista espiritual. Um conhecimento realmente libertador, capaz de transformar a nossa vida, porque amplia a nossa visão de mundo, nos dá uma nova percepção sobre as coisas. Este conhecimento é um instrumento prático de evolução espiritual. Quem sabe é a peça que falta, né, na compreensão de tudo o que acontece. Esse conhecimento é capaz de renovar a nossa fé, a nossa esperança numa vida melhor, em nós mesmos e nos seres humanos. Melhorar as nossas relações com os outros, dar um novo significado à nossa existência e a compreensão dos mecanismos de funcionamento da vida. Esse conhecimento apresenta uma forma nova que comprova a existência e a providência divina sobre todas as coisas e sobre todos os seres.
Eu estou falando do conhecimento que vem da leitura, do estudo deste livro, o Livro dos Espíritos. Este livro, codificado por Allan Kardec, traz a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores. Faz parte da filosofia espiritualista. São todos aqueles que acreditam que há algo além da matéria. Isto é, de uma forma mais resumida, o espiritualismo. Em oposição ao materialismo, que diz que tudo é matéria, que tudo é constituição física, e que existe o nada e o acaso, né? Se existe um verdadeiro inimigo a ser combatido, este é o materialismo, essa visão estreita de que tudo acaba com a morte, que tudo é por acaso e o que nos aguarda é o nada. Então a doutrina espírita tem como princípios a imortalidade da alma, que somos seres espirituais e não vamos morrer. Fala da natureza dos espíritos e as suas relações com os homens. Fala das leis morais, leis criadas por Deus, a nossa vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Esse livro foi lançado em Paris, 18 de abril de 1857, e aqui no Brasil temos um tradutor, o Guilom Ribeiro, e ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. Vou mostrar de novo a capa aqui. Quem não conhece, procurem esse livro. Procurem absorver o conhecimento que ele traz, as questões fundamentais para a nossa existência, pela nossa passagem aqui na Terra. Ele foi escrito por quem já passou por tudo que nós estamos passando e nos indica o caminho certo a percorrer. Nós temos na introdução do livro, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, algumas considerações bem importantes. O termo espírita, espiritismo ou espiritistas foi criado por Allan Kardec. E ele fala do princípio das relações do mundo material com os seres do mundo invisível. Essas relações com a espiritualidade. Fundamenta-se na existência da alma, que é a nossa inteligência, nosso pensamento, nosso senso moral. A alma é o que somos. Nós somos uma alma e temos um corpo. A alma como ser imaterial, individual, independente da matéria e é sobrevivente à morte do corpo. A alma, ela é capaz de produzir vários fenômenos. Então existem muitos fenômenos que eram considerados paranormais, que eram considerados até mágicos, como a movimentação de objetos, ruídos, pancadas, fenômeno chamado mesas girantes ou dança das mesas. Allan Kardec foi estudar esse fenômeno, e se ele fosse apenas ficasse na sua demonstração física, ele faria parte das ciências físicas. Mas com a observação que esses fenômenos tiveram como manifestações inteligentes, dando respostas a questões propostas, respostas como sim e não. Depois, através de letras, palavras, frases, através do uso de lápis, cestas e papel, e mais adiante a própria mão de um médium, e aí verificou-se que são manifestações inteligentes. Então é a ação inteligente de um ser imaterial sobre a matéria. E quem deu o próprio nome, espírito ou gênio, foi o próprio comunicante. O próprio espírito comunicante se diz, podem me chamar de espírito ou gênio,
E eu explico, somos nós, seres espirituais, que produzimos os fenômenos. E ele deu o nome dele, deu informações pessoais para que verificassem a veracidade dos fatos, né? Nós encontramos, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, um resumo dos pontos principais da doutrina dos Espíritos. A existência de Deus como Criador, como fonte criadora de todas as coisas. Deus como fundamentado na bondade e na justiça, Criador de todo o universo, criou os seres materiais que fazem parte do mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais que fazem parte do mundo invisível ou espírita. Sendo que esse mundo espiritual é o mundo primário, é o mundo de onde todos nós viemos, e o mundo material é o mundo secundário, onde nós estamos em estágio, digamos assim, evolutivo. O nosso corpo é um invólucro material temporário do espírito. É como uma roupa que nós vestimos para a encarnação. A espécie humana, ela é superior moral e intelectualmente em relação às outras espécies do planeta. Por isso ela é escolhida para que a alma possa habitar o corpo da espécie humana. A nossa alma é considerada um espírito encarnado e o corpo é um envoltório do nosso espírito. Há no homem 3 elementos: o corpo, a alma e o perispírito. É o laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É o envoltório semimaterial da nossa alma. É o que fica, é o corpo espiritual, é o que fica após a morte do corpo. No homem, há 2 naturezas. O homem participa da natureza animal, através dos seus instintos e necessidades físicas, e participa da natureza espiritual, através da nossa alma. O espírito não é algo como uma fumaça, algo assim que não pode ser identificado. O espírito é um ser individual, ele continua permanecendo com a sua consciência após o outro lado da vida, e ele pode ser apreciado, ele pode ser visto, ele pode ser ouvido, ele pode ser sentido. Então, essas são alguns pontos iniciais que eu gostaria de falar. Também temos o ponto evolutivo. Por que nascemos? Por que sofremos? Por que passamos por tantas dificuldades? Por que às vezes esse mundo nos apresenta tão primitivo, nos apresenta com tantas dores? Parece que a vida é uma luta todos os dias, né? E aqui nos diz que nós nascemos para evoluir, que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus. E há aqueles em que todas as paixões predominam: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Se nós fôssemos avaliar o nosso mundo do ponto de vista de uma só existência, é claro que nós consideraríamos este mundo muito desigual, muito injusto, né? Muita intolerância, perseguições. E nós sabemos, através dos espíritos, que existem vidas sucessivas, são muitas reencarnações,
e que hoje o nosso mundo, a nossa família humana, é resultado de uma encarnação passada, digamos assim. Todos nós renascemos e a gente queira ou não queira, né, goste ou não goste, o planeta está no seu melhor momento, como resultado de vidas passadas de cada um de nós. Então existem espíritos superiores, espíritos que já estão propensos ao bem, e espíritos que ainda muito doentes da alma praticam o mal, cometem crimes, promovem abusos e a desigualdade que existe. Mas os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. O espírito se melhora por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, cada vez que nós renascemos, é uma prova que nós temos que passar. Às vezes é uma missão que é dada aos espíritos, missão de proteger, de amparar, de iluminar, de trazer a luz. Por isso já existem muitos espíritos iluminados entre nós e que deixaram obras, deixaram exemplos de vida ao qual nós nos inspiramos. E existem espíritos atrasados, digamos assim, que ainda não despertaram para o bem, ainda não despertaram para as leis de Deus, não despertaram para o verdadeiro amor, verdadeira justiça, para uma vivência pacífica e fraterna, que ainda se ligam às coisas materiais com muita força, se ligam às paixões, se ligam aos vícios, se ligam a toda a gama de desequilíbrios em busca de um prazer incessante, ilusório e passageiro, em detrimento dos conhecimentos, das vibrações, das sintonias espirituais. Mas é chegado o momento de evolução do nosso planeta e a doutrina espírita vem ao bom tempo nos esclarecer, nos consolar, nos indicar o caminho de libertação. Libertação dos nossos instintos inferiores, libertação dos nossos maus hábitos, das nossas más atitudes, vem renovar a humanidade, trazendo com clareza, trazendo com muita propriedade, renovando e ampliando os ensinamentos de Jesus. Mais adiante diz que nós permanecemos com a individualidade que nós temos após a morte, que existem muitos globos no universo, então existem planetas habitados, existem outras humanidades. Não se apavorem com isso, tá? Existem, sim, seres extraterrestres que são de fora da Terra. Existem mundos muito mais evoluídos que os nossos. Existem mundos mais atrasados. Existem outras raças de seres humanos. Existem outros modos de vida, outros modos de organização social. Muitas vezes muito mais evoluídos que nós. Muito, muito mais. E que isso a gente não deve se espantar, né? É só olhar de noite para as estrelas e ver que o infinito do universo, né? Seria muita arrogância da nossa parte acreditarmos que somente o planeta Terra é habitado por seres inteligentes, né? A doutrina espírita vem justificar e nos mostrar que existem sim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, assim disse Jesus, né? Então há muitas moradas para muitas humanidades neste universo. As relações dos espíritos são constantes com nós encarnados. Através do pensamento, da intuição, eles se aproximam de nós por gostos, por afinidades. Eles querem, às vezes, a nossa ajuda. Às vezes são nossos companheiros de vidas passadas, às vezes são nossos inimigos. Às vezes são nossos amigos, às vezes são espíritos familiares que nos acompanham, que procuram o nosso bem, outros nem tanto, mas essa relação com o mundo espiritual ela é constante. Nós já vivemos em relação com a espiritualidade. O que é que nós temos que fazer? Nós precisamos espiritualizar a nossa existência, para que nós possamos atrair os bons espíritos
para a nossa convivência, para que eles possam também nos conduzir. As nossas ligações espirituais, elas já existem. Aqui temos também que os espíritos superiores usam uma linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, tudo que não for para o bem da humanidade, de toda a humanidade, sem separatismo, sem pequenos grupos, somos todos irmãos, todos. Não importa a cor da pele, a raça, o sexo, nada disso. Somos todos irmãos, uma família só. Então, quando nós trabalhamos, quando nós fazemos algo, deve ser em prol da comunidade, de toda, pensando no bem de todos. Assim nós conseguiremos destruir o egoísmo e o orgulho que vem nos ferindo já há muitos séculos. Temos aqui também que a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Então, é vencer o orgulho, o egoísmo, a sensualidade, as paixões, a predominância da natureza animal em nós, né? Desprezar as futilidades mundanas, olhar para os nossos semelhantes, praticar a caridade, olhar para os outros como se eles fossem nossos irmãos, como verdadeiramente são nossos irmãos. Deixa eu ver o que mais aqui. O forte e o poderoso deve amparo e proteção ao fraco. Este negócio do forte e do poderoso humilhar, sobrepujar, desgastar o pobre coitado, né? Isso aí não dá mais, não dá mais. Gente, a economia, a riqueza, o dinheiro não é o fundamental. A gente tem que ser educado para vivermos em humanidade. A educação deve ser para a humanidade, não para a competição. Porque nós não devemos competir uns com os outros. Nós devemos vencer as nossas próprias inferioridades. É o que o Espiritismo nos diz. Que nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Antes de mudar o mundo, mudar a si mesmo. Procurar em si mesmo o que há de mal para que seja afastado da nossa manifestação. Então, exploração, esse tipo de coisa não deve existir mais no nosso planeta. Então, acho que essa crise econômica vem nos chamar muita atenção sobre isso também. Que a finalidade da vida não é o lucro, não é o dinheiro, não é ficar rico. Claro que não. A finalidade da vida é vivermos em fraternidade, onde todos sejam assistidos. Um mundo onde não deve haver miséria, ignorância, não deve haver fome, não deve haver pessoas em estado de mendicância, crianças desnutridas. E é assim que a gente veio vivendo até um bom tempo, né? Antes da crise, né? Meio que cego quanto a isso, né? Não, fazendo de conta que isso não existe, tocando o barco assim mesmo, né? Essa crise vem para nos lembrar que todos somos irmãos e precisamos nos auxiliar. Aqui tem um ensinamento muito grande, né? Também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Querido irmão, se tu errou, se tu fez o mal, Deus vai te perdoar. Se tu tá no final da tua existência e tu acha que não dá mais tempo, tu vai nascer de novo. Essa é a lei. Todos nós vamos renascer novamente para refazer os nossos passos, para reparar o mal que nós fizemos. Deus sempre nos perdoa
E o que ele nos pede? Perdoar também os nossos semelhantes. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Esse é o resumo da doutrina espírita. Está lá no item 6 da introdução. Falar também que esse livro, o Livro dos Espíritos, gente, leiam esse livro, urgente. Busquem esse livro. Tirem ele da estante, botem em cima da mesa e deixem ele em cima da mesa. Almocem, tomem seu café da tarde, acordem com esse livro sobre a mesa para ser lido, estudado. Esse é um conhecimento libertador do teu passado, das tuas amarras, das tuas mágoas, das tuas tristezas, dos teus equívocos. Esse livro, bem lido, bem entendido, vai te libertar, vai te ajudar na tua caminhada terrestre. Aqui nós temos, na parte primeira do livro, vai falar sobre Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Desse livro nasce a Gênese, outra obra de Allan Kardec. Da parte segunda fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a origem, a natureza, a encarnação, a volta do espírito ao mundo espiritual, a pluralidade das existências, a vida espírita, a encarnação, que é a volta do espírito ao mundo material, a emancipação da alma, que é sobre os sonhos e o sono, a intervenção dos espíritos no mundo material e a ocupação dos espíritos. O que os espíritos fazem, né? Fala dos 3 reinos. Na parte terceira, eu chamaria muita atenção, se a pessoa é muito apressada e quer conhecer algo logo, vai direto na parte terceira, que vai falar das leis morais. Tem a lei natural e divina, que é o conjunto de todas elas. Fala da lei de adoração, a lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, a lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. E faz um fechamento com da perfeição moral. E na parte quarta do Livro dos Espíritos, abrange das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres sobre a felicidade e a infelicidade, a perda de entes queridos, fala também sobre o suicídio e o temor da morte. Temos também das penas e gozos futuros, que fala sobre a vida futura, fala da natureza e das penas e gozos futuros, da expiação, do arrependimento, do paraíso, do inferno e do purgatório. Em outras palavras, né? O que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, que o paraíso pode ser aqui, pode ser agora, que o paraíso não é um local em que não se trabalha, é um local de trabalho, e que trabalhar faz muito bem à saúde de todos nós. E com certeza nós estamos com saudade das nossas ocupações. Que o inferno também não é um local onde alguém é destinado a ficar ali para sempre. Basta que haja o arrependimento